Contos da Coruja, do Gato Preto e do Corvo Negro apresenta Eu Sou a Minha Própria Ceia. A narração, Valder Pamiro. Ponto de vista, Gato Preto Nabal. Até que enfim estou de barriga cheia. Não é o que eu queria me alimentar, mas é o que eu consegui. O gosto não é bom, é amargo. É igual o seu coração. É nojento, igual a sua face. O cheiro é insuportável, igual o seu caro perfume. Ambos são difíceis de engolir, mas a fome não me deixa pensar. E ela não me permite dizer não. Hoje já é outro ano. Ele está apenas no começo. Espero que ele seja melhor, do começo ao seu fim. Mas como terminou o anterior? Como foi o Réveillon e a ceia de Natal? Como foi? Dizia o velho negro Pazur, ao lado de seu amigo cãozinho que se chamava Zoar. Então eu vou contar para você, Gato Preto Nabal, como foi minha última ceia de Natal. Sim, este foi a minha última refeição. Mas a anterior, eu quero que você fique sabendo, meu amigo. Sim, infelizmente, eu tive que devorar a mim mesmo sobre uma mesa. Eu fui a minha própria ceia. E eu vou te contar como tudo aconteceu, como esse fato terrível que cometi a mim mesmo aconteceu. Então eu, o gato Nabal, lhe perguntei: como é o gosto da sua carne? Então Pazur, olhando com raiva de mim e revoltado, Pazur reclama e me responde: como se atreve, gato mal educado? Tu acha que a mastiguei sem sentir dor? E outra, como falar de mim mesmo? Se falar bem, soará como mentira. Se eu falar mal, seria desrespeitoso para comigo. E chegaria aos ouvidos de quem não gosta de mim, e ele iria rir muito e com grande desprezo da minha vida e alegria sobre o meu sofrimento. A fome doía muito. Eu apenas troquei uma dor por outra. E assim também alimentei o meu amigo Zoar e a mim mesmo. Eu vou tentar lhe contar, pois a fome não me deixou guardar todos os eventos e acontecimentos, mas vou tentar lembrar. Todos os anos, eu e Zoar passávamos a ceia de Natal na minha irmã e seu marido. Desde quando Zoar era filhote. Já eram uns 10 anos em que nós, todos os Natal, estávamos lá com a minha irmã. Mas a verdade é que só eu e Zoar queríamos estar lá. Pois a minha irmã e o meu cunhado não se agradavam muito de nossas visitas, nem que fosse apenas uma vez
ao ano. Mas a minha irmã fazia comidas maravilhosas, cheirosas, saborosas, bem temperada, um ótimo frango e às vezes, quando as coisas eram melhor durante o ano, até mesmo um peru ou um chester. E por esse motivo eu e Zoar estávamos sempre lá. Era pela comida, sim, porque eu desconfiava que não éramos bem-vindos. Mas nós ignorava tal coisa, só para podermos comer uma comida maravilhosa feita pelas mãos. Que maravilhas faziam com suas mãos, porém seu coração era maligno e negro. O coração de minha irmã não era igual às suas mãos que faziam maravilhas. O seu coração não mudava de opinião, porque ambos não tinham forças para o tal. Porém, as suas mãos, cada ano que se passavam, faziam as comidas melhores. Era uma mesa de Santa Ceia, de fim de ano, de Natal, mais belas e saborosas que eu jamais havia visto. Nem mesmo na casa de outros parentes. Coisa rara de eu e Zoar estarmos. Mas era certo que ano após ano estávamos na casa de minha irmã. Somente lá. Mas no ano passado, algo aconteceu. Eu e Zoar estávamos a caminho, e sim ansiosos para comer aquela comida. Mais uma vez, era véspera. Contávamos os meses, as semanas, os dias e as horas e os segundos para que chegasse o Natal. Mas uma tempestade nos pegou no caminho, e a terra se abriu e engoliu eu e Zoar. Ficamos no fundo de uma caverna, numa fenda, sem qualquer chance de sair de lá. Foi uma queda feia. Não sei por que não tivemos graves ferimentos, tanto eu e o cachorro, pois nos pegou de surpresa. Mas parece que algo amorteceu a nossa queda. Não foi por amor, não foi por preocupação, e sim ele tinha um plano sobre nós. Mas a verdade é que doeu a queda. Mas eu senti mais dor pelo meu Zoar, meu amigo, meu cachorrinho. E por ele eu chorei. Mas a verdade é que era apenas um susto, pois nada grave aconteceu, tanto comigo e quanto a ele. Nada nos feriu gravemente. Mas eu, sem saber disso, sem ter certeza, eu chorei pelo meu amiguinho. Quando eu percebi a altura pela qual nós estávamos da fenda, eu então fiquei triste, porque eu sabia que não tinha chances algumas de sairmos dali. Porque assim como eu, Zoar, ele assim como eu, adorava aquelas comidas e doce. Mas não estávamos a sós ali. Alguém nos recepcionou. Alguém ali estava. E de alguma forma, de maneira interesseira, nos deu boas-vindas. Uma criatura estranha estava ali. Ele tinha vestes reais e tinha uma cabeça de corvo sobre o corpo humano. E estava sentado sobre um monte de joias, pedras preciosas e barras de ouro maciço. E tinha sobre a sua cabeça uma coroa real e uma espada brilhante dourada sobre os seus punhos. E ele nos olhava, nos encarava e dizia, sussurrando com uma voz grossa e aterrorizante: sejam bem-vindos, meus amigos. E diante de nós havia uma enorme mesa,
com pratos e talheres e garfos e facas. Mas nada de comida havia sobre ela, e sim muita poeira. E não era poeira causada pela nossa queda, e sim uma poeira de abandono. Parecia que há muito tempo aquela mesa não era servida comida sobre ela. Não havia ali pessoas sobre aquela mesa. Parecia assim que havia muito tempo que ela estava daquela forma, sobre abandono. E a criatura, olhando para mim, disse: se fizer tudo o que eu quero, cuidar de minhas necessidades, lhe farei saber o meu nome. E ainda que diga que não é importante saber quem eu sou, eu vou mudar a tua opinião. Então tive muito medo. E também Zoar, que era um cãozinho muito valente, também ficou com muito medo. Então ele acendeu um charuto e soltava uma fumaça. E pela fumaça eu vi a minha irmã e o meu cunhado, e eles falavam. Começando pela minha irmã, negra e preta como eu, que deixou um branco de coração duro e maligno evaporar sobre ela uma certa maldade, como que fosse uma fogueira cheia de cinzas que precisava de apenas um assopro para então ressurgir o mal sobre o seu coração. Aquele branco no fundo do seu coração não amava nem a minha irmã negra. E ela, com muito nojo, muita raiva, muita revolta, dizia: mais um Natal com o nojento de meu irmão, aquele morto de fome e aquele vira-lata faminto. Mas esse ano não. Eu mudarei meu nome se aqueles dois demônios pestes mortos de fome estarem sobre a nossa mesa. Esse ano não quero eles aqui. E que o diabo leve eles antes de chegarem aqui. É o meu desejo. Esse ano eu não quero eles aqui, meu amor, repetia ela. Esse ano não. Chega, cansei. E que o diabo os encontre no caminho, antes de porem seus pés sujos e podres dentro de nosso lar, e que o diabo os tranque, os prenda, os mate, os destrua, os faça de prisioneiro, antes que chegue até sobre a nossa mesa. Esse ano não terei louças extras para lavar. Eu simplesmente não quero eles aqui. Imagina ter que arrumar uma cama para meu irmão, sabendo que aquele pulguento fedorento vai dormir sobre minhas cobertas caras, limpas e macias e cheirosas. Não, eu me nego. Prefiro pôr no lixo a comida que eles iriam comer do que dividir com eles. Esse ano eu me nego. Esse Natal não. Então o seu marido e meu cunhado Zaqueu falou assim para ela: eu vi sobre a fumaça do charuto da tal criatura. Eu ia dizer a mesma coisa, mas como é o seu irmão, eu me calei. Mas como ficar sem eles? O diabo faria esse favor, você acredita nisso? Então que a terra engula a eles. Que a terra engula a eles, querida. Então uma dor tomou conta de mim, Nabal.
eu e meu cão estávamos ali naquele buraco, naquela cratera, por causa deles. Eles jogaram essa maldição sobre nós, essa praga. E ali estávamos nós. Sim, ficaríamos sem comida e diante daquela criatura. Eu peguei Zoar no colo e eu chorei muito. Eu tinha orgulho de minha irmã. Nabal, você tinha que ver ela. Hoje ela é uma mulher feia, estragada. Aquele homem maltratou ela de todas as formas, mas ela nunca quis enxergar isso. Ela era tão linda, tão bela. Não havia mais nada maravilhoso do que minha irmã. Sim, minha linda irmã. Eu fiquei chocado, triste e destruído por dentro de ouvir tais palavras. Era apenas no Natal que eles tinham a nossa presença. E isto havia os cansado. Eu não estava acreditando. E com medo eu olhei para a criatura e perguntei: você pode nos tirar daqui? Eu e meu cãozinho? Sim, eu falei com ele, mas com muito medo. E ele disse, com uma voz terrível e trêmula: essa noite? Eu disse, sim. E ele respondeu: não será possível. E eu disse a ele ainda: porque eu tenho fome. E eu disse: e o meu cachorro também está com fome. Por esse mesmo motivo que você e seu cachorro não podem sair daqui esta noite, porque eu também tenho fome. E a minha fome, acredite você ou não, é maior que a tua e a do seu cão juntos. Vocês têm fome, não é problema meu, mas você foi entregue para mim pela sua própria mãe, seu sangue, e você irá resolver o meu problema, irá saciar e me alimentar. Por essa noite você será meu alimento e você saberá como isso será possível. Então eu lhe perguntei: você vai nos matar e se alimentar de nós? Por que a pressa? Você nem sabe o que te espera? O seu sofrimento é a minha comida. Sim, já que tem tanta pressa em entender o que está acontecendo neste buraco, nessa caverna, sim, você é o meu alimento. E a propósito, você queria sede logo à noite, não é mesmo? De sua amada irmã? A mesa está aí, alimente-se de si mesmo, com a sua própria carne, e beba do seu sangue, e dê de comer e beber ao seu amigo também. Quero deixar claro, eu poderia caçar, mas eu não posso. Sou o guardião desse tesouro. Ele já vai morrer, mas tenho que cumprir o que tratei com ele. Fizemos um pacto. Depois vou abandonar esse lixo. A alma dele vale mais que isso. Vamos fazer um acordo entre eu e você. Traga alimento para mim, até eu tomar posse da alma desse velho. E você e seu amigo poderão sair daqui. Mas hoje você me alimentará com a sua dor. Quando o proprietário e o dono desse ouro estiver morto, a sua alma é minha. Então estarei livre para então causar dor e sofrimento.
longe daqui, dessa caverna, então poderei eu caçar, mas até o dia que já está diante dos meus olhos, você há de me alimentar. Mas hoje, trate de cuidar de mim, para que eu possa deixar você e o seu amigo sair desse lugar. E logo anoiteceu, e o ser demoníaco e humanoide levantou as suas duas mãos para o alto, sob a direção da fenda da terra, onde nós caímos. E ali o cheiro das ceias das casas ao redor, e também o som das músicas, passaram a entrar sobre a fenda. Sim, a criatura fez com que tudo isso fosse possível, como um ar, como um vento entrando sobre a caverna, sobre o grande buraco. Todas as vozes, todos os cânticos, todas as músicas típicas de Natal, todo o cheiro agradável de alimentos de ambas as casas, de ambos aos arredores, aquilo ali perturbou tanto a mim como ao meu amiguinho Zoar, aumentando a nossa fome, aumentando o nosso desespero, e tanta dor tomou conta de mim. E eu e Zoar ardemos de fome e sede, e era uma fome terrível, e era impossível de controlar. Eu até cogitei a ideia de devorar aquela criatura, mas ele, diante dos meus olhos eu percebi, ele era forte, e não seria possível para um humano como eu. E olhando para Zoar, muito me doeu em ver ele com fome. E a criatura fala: ande logo, estou faminto. Então ele assoprou a poeira que estava na louça sobre a mesa, e tudo brilhava de tão limpo. Então eu, tomado de fome e desespero, eu comecei a morder a mim mesmo e a dar os pedaços de mim para o meu amigo, e ele comia feito um desesperado. A dor que eu causava sobre mim era terrível, mas a dor da fome que eu sentia e a dor de ver o meu amiguinho com fome era maior que a dor que as minhas mordidas causavam sobre mim. Então eu arrancava de forma desesperada pedaços de meus braços e colocava sobre a louça e sobre a mesa. Sim, sobre a mesa, que agora, antes vazia, e agora estava começando a ficar farta de minha própria carne e suas taças e copos cheias do meu próprio sangue. E assim eu fui me mutilando, e assim eu fui arrancando pedaços de mim mesmo, ao mesmo tempo que eu comia, ao mesmo tempo eu alimentava o meu cão. Depois de algum momento eu pensei, não sei como eu ainda estava vivo, mas sobre minha dor, aos poucos, aquela mesa ficou cheia de minha carne e meu sangue, meu coração, meu pulmão, meus rins, tripas e todo o intestino. Sim, eu em parte comia, em parte dava para o meu amigo e em parte eu botava sobre a mesa. Eu fazia companhia ao meu cão, mas ele comeu tanto de minha carne, bebeu tanto de meu sangue, que ele começou a passar mal. Então eu gritei para a criatura: ele está passando mal, por favor, ajude a ele. E a criatura estendeu a mão, fez com que a barriga cheia de Zoar se esvaziasse em segundos, e ele passou a devorar partes de mim
mais uma vez de maneira desesperada. E sim, a criatura também se alimentava de minha dor, se alimentava de meu sofrimento, se alimentava de meu choro. E ele, olhando para mim, dizia: muito obrigado, muito obrigado. Tudo isso é muito delicioso, tudo isso é uma maravilha. O teu sangue, a tua carne, ela é tão bela, ela é tão linda. Teu sangue é tão vermelho, tua carne é tão linda, tão saborosa, tão cheirosa. A sua alma sofrendo, a sua alma sendo dilacerada, ela me dá muito prazer, ela me alimenta. Sim, continue se mutilando, continue se destruindo, continue ferindo a si mesmo, continue causando dor, porque assim você está me alimentando. E já era meia-noite, e sobre os foguetórios eu vi que do pescoço para baixo só me restava os ossos. E eles também estavam quase todos roídos pelos dentes de Zoar. E havia um buraco debaixo da mesa. E Zoar, em algum momento, desistiu de mim. Alguma coisa chamou a atenção dele. E Zoar latia muito olhando para esse buraco. Eu não tinha percebido que havia um buraco ali. E lá eu escutava o grunhido de criaturas estranhas que se alimentavam dos restos que caíam ao chão de meu corpo, por não ter mais uma barriga para ficar com o que eu comia. Então a criatura, olhando para mim, me disse: Feliz Natal, meu amigo. E do buraco eu escutava as pessoas brindando e desejando uns aos outros Feliz Natal. Eu a ele não respondi, pois eu tive ódio dele, pois ele me fez causar dor a mim. Eu jamais perdoaria tal criatura. Mas olhando para o meu cãozinho, eu lhe abracei e disse-lhe em lágrimas: Feliz Natal, amigo. Feliz Natal, amigo. Desculpa, meu filho, desculpa. Não era essa a ceia, não era esse o Natal que eu desejei para nós. Mas fico feliz pelo qual eu alimentei a ti com minha própria carne e matei a tua sede com meu próprio sangue. A ti sim, tu é digno de tudo isso. Não é essa aberração que está diante de nós. Zoar não falava, é verdade. Eu queria que pelo menos ele tivesse uma refeição melhor. Ele lambia o meu rosto como se dissesse: Feliz Natal, meu amigo. Nele havia amor e gratidão. E a criatura disse: Sim, a criatura disse: Não comemore ainda, não é o fim. Sobre a sua cabeça há muita carne e muita dor para você sentir, para que eu venha me alimentar. E assim, depois, aí sim será o fim. Aí acabou tudo. Você poderá sair daqui depois de tudo isso. Nós temos um trato. Não temos? Então continue. Então vozes saíram do buraco debaixo da mesa. E elas, como um coral, diziam: Por favor, continue. Nós ainda temos fome. E eu vi, e eram muitos, talvez milhares de esqueletos. E a criatura disse: Qual é a sua dificuldade? Apenas continue. Não olhe para eles, porque eles começaram e eles terminaram, e você ainda não terminou. E eu não estava acreditando. Então muitos outros antes de mim passaram por esse sofrimento, essa dor. De alguma forma, assim como eu, vieram parar ali. Então eu passei a mão sobre a minha cabeça. E eu sentia muito medo,
Porque aonde havia carne, aonde havia sangue, sim, ali haveria de dar para tal criatura muito alimento, porque sim, eu teria muita dor. Eu sentia medo, porque eu sabia que havia ainda muita dor para eu sentir. Então, por algum momento, eu parei a pensar mais uma vez sobre a minha irmã. Por que ela me odiou de tal maneira para que eu e meu amigo fossem submetidos a tal situação? Eu jamais pude entender. Então, por ele, pelo meu amigo Zoar, eu pensei, eu devo acabar com tudo isso. Devo acabar logo. Para mim já é o fim. Eu já sou um morto-vivo praticamente. Ou não sei, ou eu seja coisa pior. Mas o meu amigo ainda tem carne, meu amigo ainda está com seu sangue, o meu amigo ainda está vivo. Ainda dá tempo dele ter uma ceia melhor, ter um bom alimento além de minha carne. Ele ainda tem. E por ele farei tal coisa. E olhando para o meu doguinho, eu falei, é por você, meu amigo. E olhei para a criatura, não é por você que eu faço tal coisa, mas é pelo meu amigo. Então eu dei uma cabeçada sobre a mesa com todas as minhas forças. E a minha cabeça partiu ao meio. E era uma dor muito grande. E a tal criatura parecia se engasgar com alguma coisa. Sim, era com a minha dor. E pedaços de minha carne, do meu crânio e cérebro, se espalharam, saltaram, caindo sobre a casa, sobre a mesa. E parte dela, então, aquelas criaturas começaram a disputar, começaram a pegar, sim, juntos ao meu cão. Todos eles invadiram aquela caverna, entrando pelo buraco debaixo da mesa, e disputavam e brigavam sobre os meus pedaços, sobre partes de minha cabeça, sobre partes de meu rosto, para então se alimentarem. E a tal criatura estava praticamente como se estivesse se engasgando com algo, ao ponto de cair ao chão, ao ponto de ter uma queda terrível ao chão, devido tal alimento. Sim, parecia ser maior que sua garganta e maior que a sua barriga, como se fosse um predador tentando engolir uma presa, pela qual era maior que a si mesmo. E o que ainda sobrava sobre a minha cabeça, eu arranquei com as minhas próprias mãos e levava novamente sobre a minha boca faminta. E a tal criatura estava agora com a sua barriga enorme, parecia que qualquer momento iria explodir de tão cheia que ela agora estava. Eu agora era um esqueleto completo, 100%. Havia somente em mim ossos e um crânio partido ao meio, que eu apertei para que pudesse colar novamente, para que não ficasse parecendo um crânio com uma boca aberta sobre a sua cabeça. Então eu caí ao chão. Ainda que não houvesse mais carne sobre mim, eu sim tinha muita dor. E a tal criatura estava com uma barriga enorme. E eu pensei, vai explodir, que exploda, desgraçado, que exploda e sinta alguma coisa que seja dor. E Zoar roía os meus ossos e doía muito, mas para ele eu faria qualquer coisa, até mesmo sentir a minha dor, a minha própria dor. Porque para ele, eu me submeti
ir até o fim. Por ele valia cada dor que eu sentia. E olhando para os outros esqueletos famintos, eu imaginei o sofrimento que todos eles sofreram. E eram ossos limpos, não havia mais nada de carne sobre eles, nada. Eles roeram a si mesmo, eu pensei, com certeza roeram a si mesmo, para então dar alimento a esse desgraçado. A criatura estava tão saciada que nem conseguia falar qualquer coisa, e ele até mesmo arrotava, mas o seu olhar era de gratidão. Eu, olhando para ele, comecei a pensar em toda a minha vida, nunca vi um olhar de gratidão, mas infelizmente, eu olhando para aquele desgraçado, ele queria dizer para mim mais uma vez, obrigado, obrigado, mas a sua barriga cheia não lhe permitia. Ele tinha muita fome e eu o salvei. Para muita gente, eu fui inútil segundo as suas falas. Muitos apontaram seus dedos gordos e sujos e podres para mim. Falaram, você é um ser inútil para todos e para tudo nessa terra. Olhavam para mim com olhares de desprezo, nojo e ódio, tanto para mim como para o meu doguinho. Mas olhando para aquela criatura, eu olhei e vi. Que coisa curiosa, mas ele é grato. Como isso poderia ser possível? A muitos eu fiz coisas boas, e quando me agradeciam, eram palavras mentirosas. Sim, palavras mentirosas. Eu enxergava falsidade em seus olhares, em suas vidas. Eles eram verdadeiros mentirosos. Mas aquela criatura e aqueles esqueletos, os seus olhares, por mais que fosse apenas ossos vazios, eu conseguia olhar para eles e ver sobre os seus ossos muita gratidão pela pouca carne que eu os alimentei. E também os seus olhares eram de pedido de socorro. Sim, eles queriam ser libertos, mas eles não sabiam como. E eu pensei, eles acham que eu posso fazer alguma coisa, mas o meu destino será igual ao deles. Eu não posso fazer nada, não tem como fazer nada. Eu apenas quero tirar o meu amigo daqui, somente isso. De repente, de alguma forma, eu poderia me alimentar de alguma coisa e também dividir a eles. Mas antes de pensar em algo, eu quero tirar o meu zoar daqui. Não sei como, mas preciso pensar em algo. Será mesmo que a criatura vai deixar com que eu e meu amigo viemos sair daqui? Pois estou vendo que existem milhares de esqueletos aqui. Por que eles não puderam sair? Será essa criatura um ser mentiroso? Então o ser queria falar algo, mas com a barriga muito cheia ele não conseguia. Então ele escreveu no chão. Ele disse, vou lhe dar a tua saída. E estendeu a mão para a fenda. Então, das próprias pedras, barros e terras da caverna, ele levantou uma escada, pela qual daria para mim e para o meu amigo sair. Então eu pensei, preciso sair logo daqui. Preciso tirar o meu amiguinho daqui. Para mim já está tudo acabado, mas não para ele. E a criatura escreveu mais uma vez no chão e disse, ainda dá tempo de jantar. A comida ainda está quente. Pegue o seu amigo e vá. Mas você deve voltar. O cachorro não tem alma. Não traga ele. Mas não volte só.
Eu sinto cheiro de alma podre e cebosa. Traga ele para mim. Eu lhe respondi: como eu poderia saborear? Olhe para mim, eu sou um esqueleto. Onde está minha língua? Mas olhando para o meu cachorro, eu pensei: mas Zoar ainda pode. Vou levar ele antes que essa comida sobre a mesa, antes que ela se esfrie. E olhando para a criatura, eu disse: não te preocupes, não voltarei só. Então, meu amigo Nabal, até hoje nunca mais faltou alimento para todos nós, nem para mim, nem para todos os milhares de esqueletos e nem para tal criatura. Sim, estamos no ano seguinte, após toda essa tragédia. E nesse dia, após ele levantar aquela escada, eu peguei o meu cachorrinho e levei até a minha irmã. Andemos na noite. Impossível não chamar atenção. Sim, é porque muitas pessoas amanhecem na rua comemorando o tal Natal. Eu já estava com nojo de tudo aquilo, porque eu nunca imaginei que a madrugada ao amanhecer do Natal eu sentiria tanta dor. Andemos na noite, agitamos animais da noite que habitavam sobre as ruas, sobre os campos e sobre as casas. Assustamos pessoas que andavam na noite. Bom, era Natal, era normal. Toda essa multidão na rua, mesmo que fosse no interior, mesmo que fosse no meio do mato. Todos viram um esqueleto andando com um cão no colo. Daqui a 100 anos, 200 anos, muitos vão falar de nós. Sim, vão lembrar, vão falar: o meu avô, meu bisavô, ele conta que viu um esqueleto andando durante a madrugada de dezembro, de dia 25, com um cachorro no colo. E muitos tirarão conclusões erradas de nós. Vão falar qualquer coisa, mas nenhum deles saberá que a única coisa que eu carrego é o meu amigo, meu companheiro, e eu amo muito ele. Muitos vão dizer: aquele esqueleto deve ter devorado aquele cachorro, aquele demônio, aquela criatura do inferno, aquele morto-vivo. Não. Eu posso ainda sofrer, mas farei com que esse cão, esse meu amigo, encontre um bom destino para ele. É verdade que não poderei garantir os comentários e as conclusões que sejam reais sobre nós. Mas o céu e o inferno, e a você, Nabal, vocês sabem que eu estava carregando não a minha fonte de alimento, mas o meu amigo cachorro Zoar. Estava ventando muito. Era uma sensação estranha de sentir o vento que passava entre os meus ossos. E olhando um pouco apenas para trás, eu sabia que ainda muita dor havia lá. E olhando para frente, também poderia haver muita dor, porque a minha irmã não se sentiria feliz de nos ver. Ainda que eu agora não tinha mais aquela aparência nojenta que havia cansado ela. Eu apenas era um monte de ossos que ainda andava sobre a terra. E lá estava a casinha de minha irmã. Sim, aquela linda irmã que eu muito senti orgulho dela. E aquele sem vergonha que muito tive respeito por ele. Mas infelizmente agora sei quem ele era. E quem ele sempre foi. E quem ele sempre será.
E logo Zoar ficou agitado. Sim, o cheiro da comida dela nos alcançou e agitou o meu amigo. É verdade que eu senti o cheiro maravilhoso daquela comida, mas eu já não queria mais pôr ela na boca. Eu estava com nojo de quem ficou para trás e de quem eu haveria ainda de ver. Eu só me importava com meu amigo e eu queria que ele tivesse o prazer de comer aquela comida quentinha, pela qual aguardávamos por 11 meses para nos alimentar sobre aquela mesa que agora nos rejeita. Sim, tadinho, ele sentia o cheiro daquele banquete maravilhoso e quente. E olhando para ele, eu falei: calma, meu amigo, já já você vai comer um verdadeiro banquete. Caminhamos o que ainda restava de caminhada e chegamos. E Zoar soltou no meu colo de maneira desesperada e latia na porta e arranhava e chorava de vontade daquele banquete. Ele estava vivo, eu não. Eu até me emocionei em ver ele dessa forma. Eu fiquei muito feliz de ver ele vivo e que nada havia acontecido com ele, e de saber que talvez a minha irmã deixasse pelo menos ele comer um pouquinho de comida. Então, no seu interior, sobre a mesa, estava a minha irmã e o seu marido, o tal famoso cunhado. E eu escutei: o que é isso? É os latidos do cachorro Zoar. É isso mesmo? Questionava um ao outro. Então a minha irmã fala: é ele mesmo, eu conheço o seu latido. Então meu cunhado se levantou da mesa e olhando pela janela, ele nos vê. Era escuro, não podia nos ver de maneira direita e correta, mas ele nos viu. Ele vê e ele entende que ali estamos nós no escuro. E com muita raiva eu escuto ele com muita raiva falar: mas que demônio vagabundo! Nem o diabo é mais o mesmo. Não é capaz de resolver um problema simples como esse. É sim o teu irmão ali no escuro com aquele cachorro. A culpa é dessa gente que serve o capeta de graça e não pede nada em troca. Vocês queriam comer a ceia de Natal, né, seus filha da puta, seus desgraçados? Só se for os pedaços que vou tirar de vocês com o meu facão. Então eu fiquei triste em ouvir tal coisa, mesmo já tendo conhecimento de quem eles eram. Mas sempre é triste de ter certeza da verdade. Então eu lembrei: não posso voltar sozinho. Então, seu cunhado desgraçado, é você que eu vou levar. Bom, é agora o meu dever e compromisso. E o meu cunhado não tá nem aí para mim, ele nos odeia. Bom, meu cunhado, você saberá o gosto de sua carne e o quanto uma mordida dói. E quanto a fome é terrível. Ainda que tenha comido alguma coisa, assim como a criatura esvaziou a barriga de Zoar, nada que tu comeu agora vai te salvar do que te espera, seu cunhado desgraçado. Então ele abriu a porta com o facão em sua mão e gritou: a única coisa que vocês vão lamber é o fio do meu facão e as suas próprias feridas que eu irei te causar. Assim que ele abriu a porta, o meu cachorro passou sobre o meio de suas pernas e pulou sobre a mesa e começou a saborear as comidas, mesmo sem a permissão de minha irmã. Ele ameaçou a entrar na casa novamente para agredir o meu cachorro, e eu lhe desafiei:
Você não poderia me alcançar numa perseguição, e nem forças para me agredir você tem. E ele, furioso, caiu na armadilha e saiu correndo atrás de mim. E não percebia que eu era agora um monstro, igual a ele era e sempre foi. E gritava: pare, seu covarde, pare! Sim, é isso mesmo, eu estava levando para a criatura. E a criatura viu que eu ainda estava longe e nos teletransportou logo para a fenda. Ele agilizou tudo, ele fez com que tudo fosse mais rápido. Inteligente e esperto era ele. Eu desci as escadas apressadamente e o meu cunhado chegou junto. E parando na boca da fenda, ele disse. Ele se maravilhou e falou: então é aí que eu vou te sepultar. Vou sepultar você. Depois voltarei lá, pegarei o seu cachorro e vou jogar o cadáver do seu cachorro sobre o seu. E antes de entrar, ele vomitou tudo, ele começou a passar mal. Ele vomitou tudo que havia comido sobre a sua mesa. Sim, era a obra da criatura, para que ele tivesse muita fome. Depois disso, ele furiosamente desceu as escadas. Mas assim que ele entrou, as escadas viraram poeira e ela se desfez. E olhando para nós, ele percebeu que fez a pior escolha. Olhando para mim, um esqueleto, e para um ser com cabeça de corvo, ele agora não era mais aquele valentão, e sim um homem prestes a cair aos prantos. Ele teve medo de mim, ele teve medo da criatura, e ele percebeu que milhares de criaturas estavam debaixo da mesa, mas que agora era tarde demais. Ele era esperto e ele sabia que era o seu fim. Ele era um ser humano ganancioso, agarrado aos bens materiais. E olhando para aquela montanha de ouro, joias, pedras preciosas, a coroa brilhante sobre a cabeça da criatura e aquela espada linda, maravilhosa sobre os seus punhos, nada ali lhe chamou atenção. Ele sim teve muito medo. Era da criatura. Ele tinha medo de todos nós. E a criatura, olhando para ele, fala: seja bem-vindo, onde você é o seu próprio demônio. Não tenha medo de nós, e sim de você. Fique sabendo que você é meu alimento. Então eu escutei, não sei como, o meu cachorro latindo de medo e chorando. Eu pensei: a minha irmã vai matar ele. Então eu me prostrei diante do buraco debaixo da mesa e implorei: eu prometo alimentá-los, mas protejam meus lar. Livram ele de minha irmã. Então vozes como de um coral unânime bradaram: assim seja feito a ti, que é o nosso irmão de ossos. Ossos dos nossos ossos tu és, e vamos até ao teu amigo. O que é importante para ti, também é importante para nós. Apenas nos alimente em troca de nosso favor, assim como prometeste. E assim seja feito a ti, que é o nosso irmão de ossos. Então toda a caverna tremeu, porque todos os esqueletos, todas as criaturas que apenas eram ossos, elas se agitaram e se reuniam para sair do buraco.
E o valentão de meu cunhado chorava de medo, chorava de desesperado, gritava, pedia socorro, olhando para mim pedia perdão para tudo e para todos. Mas ali era o seu fim. E muitos esqueletos saíram do buraco. Sim, eles caminhavam sobre as paredes da caverna, sobre o seu teto. E a tal criatura, de cabeça de corvo, mais uma vez ergueu uma de suas mãos, e a escada se montou mais uma vez. E muitos esqueletos, muitas criaturas saíam pelaquele buraco. Sim, saíam e ali tudo tremia, tudo ficou cheio de poeira, tudo havia tremido devido muitas criaturas que saíam daquele buraco. E todos foram ao encontro de minha irmã, ao encontro de meu amigo Zoar. E eu via sobre a fumaça do charuto da criatura a minha irmã encurralando meu amigo Zoar com um pedaço de pau, que com apenas um golpe ela daria o fim ao meu amigo. Mas as criaturas andavam muito rápido, elas tinham uma velocidade sobre-humana, algo extraordinário. O vento os empurrava, o vento apressava os ossos. Toda aquela madrugada, toda aquela noite, não ficou sem que alguém pudesse ver. Sim, um terremoto, um tremor, uma multidão de ossos que corriam em direção a uma casa, levantando poeira, criando terror, espanto, gritos desesperados de pessoas que estavam sobre a rua. Todos viram um exército de esqueletos indo em direção a uma casa. E lá minha irmã encontrou seu fim. Ela foi arrastada para a caverna para alimentar-nos, para alimentar a criatura, para alimentar os milhares de esqueletos. Ela foi levada até lá. E foi a melhor noite, a melhor madrugada. Sim, eu entendi a criatura. Era bom demais. Era bom demais sentir a dor e o sofrimento daqueles que nos odiavam, daqueles que queriam nossas lágrimas, daqueles que queriam distância de nós. Foi muito prazeroso. Então, meu amigo Nabal, esse que está diante de nós aqui ao chão neste momento, era mais um alimento que eu devia levar até a caverna, até a fenda. Mas eu estava muito faminto e acabei comendo o alimento antes de chegar lá. É como um moleque que vai comprar um doce na padaria e antes de chegar em casa devora tudo. Então, meu amigo Nabal, você conhece esse ser que aqui está? Então eu, Nabal, falo: não conheço, porque pisa entre seus sangues e sobre os seus restos mortais. Eu não conheço, você conhece? Se você não conhece, essa pessoa não lhe deve nada, então tenha um pouco de respeito. Tira suas patinhas felinas de cima desse sangue, porque não sabemos quem é, mas não importa. Mas não devo voltar sozinho. No caminho devo levar alguém para lá, para que a tal criatura se alimente de sua dor e de seu sofrimento. Assim como foi comigo, e assim como foi com todos, assim como foi com a minha irmã, e assim como foi meu cunhado. Então, meu amigo Nabal, eu tenho muitas coisas para te falar, mas no momento eu não posso. Está quase na hora e eu preciso voltar logo. E antes que você pergunte, Zoar foi adotado, sim. Depois que deram a entender de nosso sumiço, alguém veio aqui e o adotou. E pelo que eu sei, está muito feliz.
você devia visitá-lo. E se puder falar com ele, diga a ele que eu, Pazur, eu amo muito ele. Todos os dias eu lembro de meu amigo. Todos os dias eu lembro dele. Tenho medo de visitá-lo, pois não quero que as pessoas entendam que ele traz assombração. Não, mas ele mora nesse peito, nesses ossos que não há mais coração, mas ainda há sentimento. Quando encontrá-lo, diga a ele que Pazur, agora ossos, ama muito ele. Então, meu amigo Nabal, nunca tenha medo de nós. Nós somos os teus amigos. Aquelas criaturas não habitam mais naquele buraco, a caverna da caverna. Mas agora todos estão sobre a mesa, esperando o seu alimento. A criatura ainda habita lá, também está esperando o seu alimento. E sou eu que os alimento. Sim. Mas eu quero que você, meu amigo Nabal, fique sabendo. Nem o inocente sofre naquele lugar. Nem um ser puro, nobre, foi guiado por mim até lá. Cada um deve alguma coisa, seja no inferno ou no céu, ou na terra. Ele é devedor. Nunca tenha medo. Nabal, nunca conte isso para ninguém. Eu não quero que a minha caçada seja atrapalhada e que ninguém tente nos impedir. Eu e os milhares de esqueletos, nós vamos sair de lá, vamos sair desse mundo, vamos para a nossa própria terra, nossa própria dimensão, ainda que tenhamos desafios para enfrentar. Nós vamos seguir a nossa vida, mas precisamos de algo para isso.